Olá a todos os alunos, tudo bem? Bem, hoje a gente vai dar uma continuidade no nosso curso de Programação Matemática. Sou o professor Myron, do Departamento de Ciência da Computação da UFLA. E hoje, pessoal, ainda na parte de Programação Linear do curso de Programação Matemática, a gente vai estudar uma parte desse conteúdo que vai ser fundamental para o decorrer do nosso curso. Para vocês terem uma ideia, essa parte do curso vai impactar diretamente na análise de limitantes de um problema inteiro que a gente vai ver lá na frente, ok? Então, basicamente a gente vai estudar hoje, nessa primeira aula, a introdução à dualidade, certo? E, dentre as razões pelas quais é importante, vemos que é importante o estudo de introdução à dualidade, a gente pode citar algumas características. Aqui eu elenquei as mais importantes, ao meu ver. Primeiro, a gente obtém características e soluções de um problema a partir de outro problema. Então, até agora no curso, a gente estudou o que seria um problema linear, certo? Com aquele formato f de x é igual a c vezes x, ct vezes x, sujeito a x igual a b, x maior ou igual a zero. Hoje a gente vai ver o seguinte, dependendo da característica que esse problema linear tem, eu posso obter a característica do meu problema dual. Ou eu posso criar um problema dual a partir do meu problema original, que eu vou chamar aqui de primal, e resolvendo o dual, eu vou obter características do primal sem ter que resolvê-lo diretamente, certo? Vamos ver também um pouco dessa teoria, que ela vai ser muito útil na análise de sensibilidade de uma solução ótima mais para frente no curso. Então, essa base que a gente vai ver hoje vai ser de fundamental importância. E também vai ser importante, como eu havia dito no início, na introdução da aula, vai ser importante a definição de limitantes dos problemas, certo? Mas vamos com calma, a gente vai vendo cada parte cada uma dessas características. Bem, eu vou introduzir a ideia do meu problema dual, que é um problema novo que a gente está lidando agora, utilizando como base um exemplo numérico, que vocês veem lá no livro-texto nosso, certo? Então, vamos ver o seguinte, estou pegando um problema de corte de bobinas de aço, correto? Então, eu tenho uma bobina com um comprimento de 1 metro, correto? Eu tenho um peso de 1 tonelada dessa bobina. E eu tenho como demandas a serem cortadas para produzir um determinado produto 108 toneladas de subbobinas de 0,4 metros e 120 toneladas de subbobinas de 0,3 metros, tá ok? Só que, para atingir essas demandas, eu tenho padrões de corte que eu vou utilizar para produzir essas pequenas partes para atender as minhas demandas. Eu tenho um padrão 1 que corta de uma bobina de 1 metro, corta duas subbobinas de 0,4 e 0 de 0,3 metros. Eu tenho um outro padrão que corta 1 e 2, uma de 0,4 e 2 de 0,3, e um outro padrão que corta nenhuma de 0,4 metros e 3 unidades de 0,3 metros. Perfeito? O meu objetivo é minimizar a quantidade em toneladas das bobinas, certo? Segundo cada padrão de corte. Beleza? Bem, a gente já teve uma ideia desse tipo de modelagem em sala de aula, no início do curso. Basicamente, o que eu vou ter que definir é uma variável xj, que vai indicar o total de bobinas a ser cortadas em toneladas, segundo cada padrão, perfeito? E a minha função objetivo vai ser a minimização do somatório de xj, certo? x1 mais x2 mais x3, perfeito? Tá, vamos olhar agora as restrições desse problema. Eu sei, então, que a minha função é de minimização de f de x, certo? x1 mais x2 mais x3. Sujeito a, eu devo atender as demandas de cada uma dessas subbobinas, correto? Então, na primeira restrição, o que eu faço é o seguinte. No meu padrão 1, eu corto 2 unidades da subbobina de 0,4, certo? Então, a minha ideia é o seguinte, eu vou pegar 0,4, que é o tamanho de uma subbobina, e dividir por 1, porque aí eu vou ter a proporção que a subbobina do tipo 1 ocupa na minha matéria-prima, na minha bobina de 1 metro e 1 tonelada, vezes a quantidade, e vezes o x1. Faço essa mesma estratégia para o x2 e x3. Essa minha restrição é de igualdade, ou seja, eu devo atender a minha demanda, igual a 108. Raciocínio análogo na restrição abaixo para atender a demanda da subbobina 2, de 0,3 metros, desse segundo tipo. Então, eu pego, por exemplo, 0,3 dividido por 1, proporção, no meu primeiro padrão de corte,
que a subbobina 1, a subbobina 2 é retirada dessa minha matéria-prima. Vezes 0, porque meu padrão de corte não tem nenhuma unidade dessa subbobina do tipo 2. E vezes x1. Continua esse raciocínio para o restante das variáveis igual a 120. Lembrando que todo mundo não negativo. x1, x2, x3 maior ou igual a 0. Beleza? Então, vou escrever melhor esse modelo, certo? E aí a gente tem o nosso problema modelado matematicamente. Tá ok? Tá. Agora vamos pensar o seguinte. Executando o simplex, a gente resolve, obtém a solução ótima igual a x1, x2, 35 e 200. E aí eu tenho minha f de x igual a 235. Beleza? Isso aqui a gente poderia aplicar o simplex em tabelas, o método simplex convencional, o matricial que a gente está acostumado. Qualquer um dos dois é possível de resolver esse problema. Agora vem a seguinte questão. Ó. Suponha agora que eu tivesse um aumento na demanda de uma das subbobinas. Certo? Até agora a gente está trabalhando com um cenário determinístico. Agora eu vou pensar o seguinte. Se aumentar a demanda de uma das subbobinas, qual seria o impacto disso na solução ótima do problema que eu acabei de mostrar agora? Certo? Então, eu vou utilizar essa inspiração em análise de sensibilidade para a gente montar passo a passo o meu problema dual. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. Eu vou supor uma perturbação nesse meu vetor, certo? Vou supor uma perturbação na demanda tanto de subbobina 1 e subbobina 2. Então, em vez de agora eu ter meu sistema AX igual a B, agora eu vou ter um vetor Y, certo? Que vai ser dado por 108, que é a demanda que eu devo atender, menos o tanto que vai ser produzido por X1 e X2, certo? E faço a mesma coisa para o restante. Tá ok? Dando continuidade, ó, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a minha função, certo? O meu problema sendo reescrito agora de uma outra forma, já que agora eu estou supondo que possa haver uma variaçãozinha ali da minha demanda, certo? Então, a minha função objetiva agora vai continuar sendo minimizar x1 mais x2 mais x3, correto? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu estou supondo que existe um vetor de custos, um custo associado à perturbação de cada recurso 1 e 2, ou seja, de cada uma das demandas das subbobinas disponíveis. Então, eu vou pegar aquelas restrições que anteriormente eu tinha e vou jogar agora na minha função objetivo, já que pode ser que elas não sejam atendidas. Então, eu jogo na minha função lambda1 vezes y1 mais lambda2 vezes y2, dado que y1 é 108 menos 4/5 de x1 menos 2/5 de x2 e y2, 120 menos 3/5 de x2 menos 9/10 de x3. Tá ok? Então, simplesmente eu peguei minhas restrições que antes eu tinha que obedecer e joguei lá, já que elas podem ter uma certa variação. Ok? Então tá, eu vou desenvolver um pouco mais essa função objetivo. Copiei aquela primeira parte e agora eu substituí o y pelos valores que eu havia definido. Correto? Então, fiz isso, ó. Substituí o y1 pelo valor que anteriormente eu tinha mostrado, 108 menos 4/5 menos 2/5, e o y2 pela outra parte. Tá, multiplicando isso, eu posso agrupar termos em comum, ou seja, o x1 nesse caso. Então, eu fiz o seguinte, ó. Agrupei os termos que haviam x1 multiplicado, os termos que haviam um x2 como item comum e os termos que haviam x3 como item comum. Ok? Mais 108 lambda 1, 120 lambda 2. Beleza? Essa formulinha que eu acabei de gerar a partir desse agrupamento de termos em comum, na teoria de dualidade, eu vou chamar isso de função lagrangiana. Então, é uma função matemática, certo? Que depende tanto do meu vetor de variáveis x e lambda, dada por essa soma que eu acabei de calcular. Tá ok? Isso, de forma geral, de uma maneira mais genérica, eu poderia representar assim, ó. O meu vetor y é o meu vetor de recursos b menos ax, com y em Rm, e a minha função lagrangiana é dada por ctx mais lambda-ty, que se eu desenvolver, caio na mesma fórmula anterior, só que antes eu estou aplicando um exemplo numérico já pré-definido. Tá ok? Então, vamos continuar, ó. Essa é a minha função lagrangiana. Voltando para o nosso exemplo numérico, eu posso definir também uma função que eu vou chamar de função dual.
correto? O que seria a minha função dual? A minha função dual seria, dado um lambda, ou seja, dado um vetor de custos relativos a uma possível perturbação em cada demanda, eu vou minimizar a minha função lagrangiana, que é dada em termos de x e lambda, perdão, dado por isso aqui, que a gente já tinha calculado anteriormente. Beleza? Vou desenvolvendo novamente aquela soma, certo? Para obter minha fórmula dual fechadinha, igual a gente está podendo ver aqui neste slide, beleza? E aí, a gente vai analisar a seguinte coisa, ó. Por que eu posso, na hora de minimizar, pegar todos aqueles termos, decompor aquela soma em pequenas minimizações em termos de x1, x2 e x3? Por que eu posso proceder dessa maneira? Pelo seguinte, ó. Veja bem, na minha soma anterior, as variáveis x, elas não têm relações entre si, certo? Se elas não têm relações entre si e elas são variáveis de decisões, as quais eu quero uma escolha de valores que eu minimize a minha função, eu posso pegar essa soma e partir em pequenas parcelas, certo? De tal forma que eu minimize x1 mais um termo referente a ele, vezes um termo referente a x1, minimize x2 dado o termo referente a x2 e minimize x3 dado o termo referente a x3. Mas os lambdas que não se encaixam aí na minha minimização, já que eu estou minimizando em termos de x. Tá ok? Então, por isso que eu posso separar. As variáveis x, elas não vão ter ligações entre si nesse caso, elas vão ser independentes. Correto? Então tá, sujeito a x não negativo. Agora vamos olhar o seguinte, ó. Eu tenho uma constante, porque eu estou dado um lambda, eu tenho uma constante para x1, uma constante para x2 e uma constante vezes x3. Tá ok? Vamos pensar o seguinte, aí claro, se eu quiser mostrar isso de uma maneira geral, né, genérica, simplesmente dessa forma, do jeito que a gente está acostumado também no outro tipo de notação, tá ok? Só que é só para deixar isso de uma forma mais genérica, mais generalizada em relação ao exemplo numérico que a gente está lidando. Vamos olhar o seguinte, ó. Se eu escolher o meu lambda 1 igual a 5 e o meu lambda 2 igual a 0, esse termo aqui, ó, vai dar menos 3. Então, eu vou ter um minimize x1 maior ou igual a 0, menos 3x1. Se eu substituir nesse segundo termo aqui, eu também vou ter um valor negativo. Substituindo no segundo, ó, se eu colocar lambda 2 igual a 0, aí eu já vou ter um valor estritamente positivo. Ó, eu quero minimizar menos 3x1, x1 maior ou igual a 0. Se eu quero o menor valor possível, eu vou pegar o meu x1 e vou tender a infinito. Aí eu vou obter menos infinito na minha função. Posso proceder da mesma forma com x2, certo? Então, olha a conclusão que eu cheguei. Dependendo do valor de lambda que eu jogo, eu consigo um valor da minha função dual igual a menos infinito, certo? Tá, mas vamos ver o seguinte, ó, vamos testar um outro valor de lambda. Vamos colocar o lambda igual a 5/4 e o lambda 2 igual a 5/6. Nesse caso, olha o que vai acontecer. Se eu substituir lambda 1 e lambda 2, lambda 1 na primeira fórmula, na primeira parcela relativa a x1, eu vou zerar. Então, eu vou ter 0 vezes x1. Na segunda parcela, eu vou zerar também, certo? Se eu substituir na terceira parcela em relativo ao x3, eu vou ter um valor positivo, correto? Porque, ó, se eu pegar 5/6 e dividir ali, eu vou ter um valor positivo, beleza? Se isso ocorre, olha qual que é o resultado que eu obtenho de cara, ó. 0 vezes x1, se eu quero minimizar o x1, eu vou jogar o x1 para 0. 0 vezes x2, se eu quero minimizar x2, eu vou jogar x2 para 0. E uma coisa positiva vezes x3, se eu quero minimizar, eu vou jogar o x3 para 0. Então, nesse caso, o valor da minha função dual vai ser 120 lambda 1 mais 108 lambda 2. Correto? Então, isso que a gente vai ter que levar em conta. Na verdade, ó, vai ser 108 lambda 1 e 120 lambda 2. Uma pequena correção aqui, na hora que vocês forem estudar. Tá ok? Então, vamos lá. A gente chegou na seguinte observação. Dependendo do valor de lambda, eu tenho um valor menos infinito ou eu tenho um valor que é dado em termos do lambda.
Olha, isso que eu fiz até agora é para mostrar para vocês o seguinte, que a minha função dual ela vai ser importante porque ela vai me dar um limitante inferior do meu problema de minimização, correto? Vamos entender o porquê, ó. Vou pegar para um caso genérico e aí a gente volta para o nosso exemplo. Então, eu estou colocando assim, ó, para um problema de minimização, o problema dual nos fornecerá sempre um limitante inferior. Por quê? Isso é base para a gente utilizar um conceito clássico em otimização, que é o conceito de relaxação. Vamos pensar o seguinte, imagina que a gente tenha duas regiões convexas, certo? Factíveis, R e S, com S contido em R. Então, a gente pode afirmar o seguinte, que o menor valor de função que a gente encontra em um ponto na região R vai ser menor ou igual ao menor valor da função que a gente vai encontrar na região S, dado que o S está contido em R. Olha como isso é intuitivo. Eu vou mostrar um exemplinho, mas isso vai servir para qualquer tipo de região convexa que a gente está acostumado a lidar no curso. Imagina que eu tenha essa região S e eu tenho essa região R, correto? Vamos supor que minha função é menos x1 e menos x2. Tem aqui meu vetor gradiente, certo? Nessa região aqui, ó, a menor curva de nível, ou seja, a curva de nível com o menor valor de função que toca algum ponto de R é a f de x igual a menos 10. Então, esse pontozinho aqui, ó, no canto, é o meu ponto ótimo. Já na região S, eu já não tenho esse ponto como factível, porque minha região S é só essa partezinha aqui. Nesse caso, o meu ponto ótimo é esse aqui, ó, certo? Vai me dar menos 8 de função objetivo, correto? Então, a minha região R, que é uma região maior, quando eu encontro a solução ótima, se eu reduzo essa região, a região reduzida vai ter, no melhor dos casos, o ponto que eu tinha na região original, certo? Mas nunca a região reduzida vai ter um ponto melhor do que a região mais ampla, correto? A gente considerando aqui a minha minimização da função objetivo. Bem, dado essa informação, a gente chega na seguinte conclusão. Vou pegar minha região S como x pertencente aos reais, tal que o AX é igual a B, x maior ou igual a zero. E minha região R, que é a região que eu obtive a partir da minha função lagrangiana e da minha função dual, que é x em Rn, tal que x é maior ou igual a zero. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu g de lambda, que é minha função dual, é a minimização de ctx com x maior ou igual a zero e lambda t, b menos ax. Quando eu faço o meu ax igual a b, esse termo aqui, ó, vai tender a anular, certo? Então, é como se minha função dual fosse de uma região maior, já que eu estou considerando x maior ou igual a zero e x1, x2, x3 maior ou igual a zero. A minha região S vai ser a região que eu tenho que obedecer a x igual a b, que está dado por isso aqui. E, como a gente viu no slide anterior, uma região maior sempre vai ter um mínimo menor ou igual a uma região menor, que é o que a gente está constatando aqui nessa análise. Então, ó, se eu pegar qualquer ponto na minha região factível, ele sempre vai ser menor ou igual que o mínimo. E isso, com esse desenvolvimento aqui, eu estou chegando à seguinte conclusão, que o ponto que eu vou obter na minha função dual sempre vai ser menor ou igual a um ponto que eu obtenho no meu problema original, que eu estou chamando de primal. Certo? Então, isso aqui é uma das conclusões mais fortes a respeito de teoria da dualidade, que um problema dual ele sempre vai me dar um limitante inferior, considerando, claro, um problema de minimização primal. Correto? E, no nosso caso, a gente já tinha visto que realmente os valores que a gente jogou para o lambda, ou a gente consegue um limitante menos infinito, ou um limitante com valor em termos de lambda, certo? Fechado. Só que é o seguinte, agora eu sei que o meu problema dual, ele fornece um limitante inferior para o meu problema original, correto? Só que é o seguinte, eu não quero obter qualquer limitante inferior. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, ó, me dá um limitante inferior para um problema de minimização. Você fala menos infinito. Não, menos infinito é um limitante trivial, obviamente, certo? Eu quero limitantes mais interessantes, limitantes que me deem informações melhores a respeito do meu problema. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui é meu problema, certo? Minha função dual. Eu sei o seguinte, que eu consigo achar um limitante não trivial quando esse termo, esse e esse aqui, ou seja, o termo relativo a x1, o termo relativo ao x2 e o termo relativo ao x3 são maiores ou iguais a zero. Correto? Então, para eu conseguir um limitante razoável, que não seja o trivial, eu tenho que forçar que
os coeficientes relativos a x1, x2 e x3 sejam maiores ou iguais a zero. O que implica, no nosso caso, que 4 lambda1 menor ou igual a 1, 2 quintos de lambda1, 3 quintos de lambda2 menor ou igual a 1 e 9 décimos de lambda2 menor ou igual a 1. Pronto. A gente construiu com essa observação o meu problema dual, que vai ser dado da seguinte forma. Ó. Eu quero conseguir um limitante, meu problema original. Só que como o meu problema dual sempre vai me fornecer um valor menor ou igual ao original, eu quero conseguir o melhor limitante inferior possível. Então, eu vou tentar buscar um lambda que maximize a minha função 108 lambda1 mais 120 lambda2, correto? Que é a minha função dual, dado que eu não vou ter aqueles termos relativos a x, já que eu vou ter um limitante que não é trivial, um limitante válido, certo? Sujeito a cada uma dessas restrições que vão forçar com que eu não consiga um limitante igual a menos infinito. Sempre vou conseguir um limitante em termos de 108 e 120, lambda1 e lambda2. Tá ok? Então, todos esses passos, função lagrangiana, função dual e essas análises a respeito da minimização da minha função dual são úteis para que eu comece do meu problema primal, vou analisando até cair no meu formato do problema dual, com que a gente vai estar acostumado a lidar daqui em diante no curso. Tá ok? Então, ó, de uma maneira genérica, basta eu pegar o meu vetor B de recursos, transposto vezes a variável lambda, vou maximizar essa função, sujeito a minha matriz original transposta, minha matriz A original transposta, vezes o lambda menor ou igual a C. Esse aqui é o formato padrão, do meu problema dual. Tá ok? Então, quando você pegar um problema primal, basta você jogar nesse formato aqui, que você já obtém o seu problema dual diretamente, sem nenhum problema. Como exercício, peço para que vocês façam o dual desse problema, certo? Um problema de minimização com 3 restrições, 2 variáveis não negativas, x1 e x2, certo? Utilizem a fórmula que a gente viu no slide anterior, o formato padrão, e transformem esse problema para a forma padrão, já que o meu dual, daquela maneira, ele é montado supondo o meu primal na forma padrão. Transformem esse problema na forma padrão e obtenham o dual dele. Na próxima aula, a gente já começa a próxima aula conferindo se vocês fizeram corretamente o dual e a gente dá continuidade à introdução da teoria de dualidade. Tá ok? Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.